Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso vocês não me conheçam, meu nome é Flaubert e sejam bem-vindos ao Catedrais de Babel, que é um espaço que eu uso simplesmente para deixar registradas as impressões sobre os últimos livros, gibis ou filmes e seriados que eu assisti. Pois bem, eu não vou dizer que eu acabei de assistir, eu assisti no dia anterior e fiquei em estado de choque. E eu fiquei me indagando, meu Deus, por que que fazem filmes tão tenebrosos? Porque assim, eles têm recursos ilimitados, eles têm às vezes algumas centenas de milhões de dólares, 200 milhões, 300 milhões, uma campanha de marketing monumental, mundial, para entregar um produto tão tosco. Claro que as pessoas têm o direito, a liberdade de gostarem de absolutamente tudo que elas quiserem. A pessoa pode assistir um filme e gostar, outra assistir e não gostar, e outra ficar impassível ou indiferente diante de tal filme. E, geralmente eu adoto essa postura da passividade. O filme é ruim, enfim, paciência, o filme é bom, ótimo, um ponto positivo. Mas assim, tem coisas que me surpreendem. Às vezes eu tenho a impressão de que, sei lá, talvez os produtores, ou nesse caso a Warner, ela ficou com a impressão de que o público vai suportar, vai mastigar, engolir qualquer coisa. Joga qualquer besteira pro público, talvez eles imaginem que o público, que o cidadão comum é tão imbecilizado que ele vai aceitar qualquer tipo de coisa. Porque de fato, os filmes, não só os filmes, mas os produtos culturais de uma forma geral, eles se tornam algo cada vez mais descartável. O filme estreia na quinta-feira, você vai na quinta-feira mesmo ou no sábado, assiste o filme e é o filme da semana. Você assistiu, talvez você assista na quinta, volta para assistir no sábado, na semana seguinte e só. É o filme da semana, o da quinzena. Daqui a uma semana, daqui a 15 dias, você volta ao cinema para rever um outro filme e esquece o anterior. Eles sabem que são peças descartáveis. Eu estou importando aquele primeiro impacto. Se o filme não for bom, paciência, o público já assistiu, já gastou dinheiro, tanto faz. Eu acho que é isso que acontece com esse filme do Flash. Porque assim, de idiota, por experiência particular, eu entendo. E o que eu achei assim, mais curioso, eu não acho o Flash, ele tem algo em torno de 2 horas e 20. Não é um filme que me deixou cansado, porque realmente tem filmes que eu vou ao cinema para assistir e me sinto aborrecido, cansado, eu fico me revirando da cadeira, agoniado para que o filme acabe logo, olho no relógio, quer dizer, olho no celular para ver quanto tempo falta para acabar o filme. E nesse filme não. Apesar dele ter 2 horas e 20, mas acontece tantas peripécias ao longo do filme, e há tantas mudanças de cenários que não me deixou, pelo menos visualmente, ele não me deixou cansado. Isso não quer dizer que eu gostei do filme. Porque assim, é um filme supostamente de humor daquela assim, bem escrachada, aquela comédia pastelão, de jogar torta na cara do outro. Então deveria ser um filme de riso fácil. E eu sou uma pessoa que ri de qualquer bobagem. Mas eu fiquei essas 2 horas e 20 na sala do cinema olhando para aquela tela gigantesca. Eu peguei uma sessão que eu acho que era de 2h40. Então tinha pouquíssimas pessoas na sala. E eu fiquei ali aquelas 2 horas e 20 e não ri uma vez. Porque repetindo, de idiotas eu entendo. Quer dizer, uma coisa é você ter uma personagem idiota no filme. Um ser humano idiota retratado no filme. Outra coisa é, num filme de humor em especial, outra coisa é você não achar graça das circunstâncias ou das situações nas quais ele aparece. Como no caso de um filme que é muitas vezes citado no Flash, que é o De Volta para o Futuro. Porque o pai, não sei se vocês já assistiram, né, mas o pai do Marty McFly, que eu acho que é o George McFly, ele não é um idiota, ele parece até uma pessoa que tem autismo. E ele sofre muito bullying, preconceito, os colegas pegam no pé dele na escola e você sente até pena do personagem pelo tipo de assédio que ele sofre. E você, entre aspas, se compadece do personagem
e depois do drama que o Marty McFly tem que resolver para solucionar o problema do filme. Você fica ali acompanhando a história, né? Apesar de ser um filme engraçado, você fica até tenso em alguns momentos. Ou você pegar os filmes do Jim Carrey, como O Pentelho, Debi Lloyd, Ace Ventura. São personagens idiotas e que se envolvem em situações que levam o público a rir. Ou a trilogia Bill e Ted, Dois Malucos do Tempo, que até com Keanu Reeves, né, que é o ator do Matrix. São personagens idiotas, mas não são mal construídos. Você ri das piadas dele, mas no caso do filme Flash, não. Nenhuma piada tem graça. Parece as piadas do Zorra Total, que eu não sei se é um programa que ainda existe, que era um humor de péssima qualidade que tinha na Rede Globo. E assim, os piores quadros da Zorra Total talvez fossem mais risíveis do que esses do filme Flash. São muito ruins. O ator Ezra Miller é um mau ator? Eu não sei se o problema é do ator. Eu acho que é do ator mesmo, porque os outros são muito bons e ele usa e abusa de um tipo de atuação que não faz graça, torna o personagem risível. Como repetindo, o personagem ele pode ser idiota, mas você pode, como espectador, rir das circunstâncias nos quais ele está, né, apresentado no filme devido ao roteiro. Mas no caso desse filme não. O personagem é idiota, as situações e as piadas que colocam na boca dele são horríveis, a forma como ele resolveu construir o personagem é muito tosca, é muito ruim e destoa muito dos demais personagens. E eu gostei de todos os outros. Eu gostei dos Batmans que aparecem no filme, assim, todos os três. Eu gostei da atriz, acho que é Sasha Calle, que interpreta a Supergirl. Eu gostei da atriz, gostei da personagem. Infelizmente ela passa pouco tempo em tela e diante do pouco material que passa para ela, eu sinto que ela fez uma boa personagem. Até gostaria de ver um filme só com essa Supergirl, com essa atriz, essa Sasha Calle, acho que esse é o nome dela, que eu achei muito bacana. Os efeitos especiais são horrorosos e eu fico com a impressão de que aconteceu o seguinte: eles queriam fazer um filme do Flash com mega efeitos especiais, perceberam que não teriam recursos financeiros o suficiente e, em vez de podar essas cenas exageradas que demandariam muito recurso para a construção dos efeitos especiais, eles não vamos abrir mão desses efeitos especiais e dessas cenas, vamos fazer o trabalho o mais porco e tosco possível. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, por que a Warner Bros. Aceitou que personagens de filmes dela, que são tão queridos pelo público, fossem tão mal representados na tela, assim, no cinema? Eu digo, meu Deus, porque tudo bem que apareceram em tela personagens de filmes que eu assistia quando era criança, como por exemplo a Supergirl ou o Superman, né, do Christopher Reeves. Tem, sei lá, 20 anos que eu não vejo lá o filme da Supergirl ou os filmes do Superman, mas nossa, muito ruim, assim, um efeito visual tosco, parecia de um programa de TV. Talvez esses efeitos especiais das novelas da Record, eu acho que está no mesmo nível. Fica assim olhando, cara, pra que fazer algo tão ruim? E assim, pra mim, eu acho que o problema maior mesmo é do roteiro e do ator principal do filme, que é o Ezra Miller, que realmente, eu não vou dizer que ele é um mau ator. O problema, eu acho, é que é o tipo de personagem, a composição do personagem que ele fez, que eu achei tosco demais, horrível. Agora sim, repetindo, talvez tenha muita gente que veja o filme do Flash e venha a gostar, né? Não duvido que exista isso. Porque, repetindo, diferente do que aconteceu com outros filmes recentes que eu vi no cinema, que eu cheguei até a dormir durante o filme, esse não, eu consegui ver até o fim, não me deixou cansado. Eu fiquei com algum interesse de saber como é que aquela coisa toda ia terminar, mas acho que a história era muito simples, ele tinha um pouco material para o filme, certamente seria um filme que seria muito bem contado em 1h30, talvez 1h35 do filme. Nós vamos enxertar coisas extras para virar um épico, um filme de 2h20, 2h30, mesmo
preenchendo essas lacunas com cenas que são desnecessárias. Porque assim, quando eu assisto um filme, eu gosto que todos os elementos que existem naquele filme tenham um propósito. Que simplesmente não sejam informações que são jogadas na cara do público sem nenhum motivo aparente, só para tornar o filme mais longo. Não precisa isso. Tanto é que quando eu era criança, eu me lembro o tempo médio ali de duração do filme era 1h30, 1h35, contava uma história simples, que era bem executada, e pronto. Nesse não, parece que atualmente as pessoas têm essa tara por filmes longos. Vão fazer um filme com 2h20, 2h30. Não, a história, o roteiro não tem um estofo suficiente para tornar o filme de 2h20, eles saem preenchendo a lacuna com bobagens ou a tentativa de fazer humor que faz, assim, repetindo, como eu disse no início, eu tenho um riso fácil. Qualquer coisa me faz rir. Mas eu fiquei às 2h20, assim, olhando para aquela tela gigante do cinema, me esforçando para achar graça daquelas situações. Eu olhei assim... Tudo bem, eu entendi que eles tentaram, pelo menos é isso que eu entendo, talvez tornar o personagem do Flash, né, o Barry Allen, talvez um pastiche ou uma crítica a adultos que são infantilizados. Mas repetindo, sei lá, o Jim Carrey faz isso muito. Mas a forma como eles apresentaram, repetindo, as circunstâncias nas quais a personagem é apresentada não são risíveis, são toscas. Eu ficava assim, meu Deus, quem que escreveu esse negócio? Quem que colocou na mente dessas pessoas que essas sequências são engraçadas? O Barry Allen é um cara que é o da zoeira, tudo para ele é engraçado, nada tem um grau mínimo de comprometimento para ele, e ele simplesmente age de forma aleatória. Talvez um adolescente que vá ao cinema assistir o filme com a galera, com os amigos, só vá para o cinema para tirar onda e ria, esteja predisposto a rir de qualquer coisa e usar o riso como um mecanismo de interação social, talvez ela até ria. Mas, de fato, não tem graça, é muito ruim. E a história é muito simples. Tem esse Barry Allen, que é o Flash, que é o personagem protagonista do filme, e ele tem um grande trauma. A mãe dele foi assassinada, a justiça responsabilizou o pai dele, mas ele tem a convicção que o pai não é o assassino. E o pai está prestes a passar pelo último recurso da justiça americana para ser solto. Talvez ele pegue, depois desse último recurso, uma prisão perpétua, talvez a pena de morte, não sei. Eles não deixam isso bem claro no filme. E o Flash, ele descobre, devido lá aos acontecimentos no filme da Liga da Justiça, que ele pode voltar no tempo. Dentro desse filme, ele percebe que ele não pode voltar no tempo só alguns segundos, mas alguns minutos. Se ele pode voltar no tempo alguns minutos, ele pensa, talvez eu possa voltar algumas horas, alguns anos, talvez mais de uma década, e impedir que minha mãe seja assassinada ou que meu pai seja o único suspeito pelo crime. Então ele volta no tempo, há um acidente e parece que ele não volta ao passado. Ele vai, entre aspas, para um universo paralelo no qual ele consegue impedir que a mãe dele seja morta, ou é o contrário. Ele impede que a mãe dele seja morta, quando ele tenta voltar para o seu futuro, há um pequeno incidente e ele não volta para o futuro dele, e sim para um universo alternativo, uma realidade paralela. E daí a história se desenrola, ele busca pelos personagens da Liga da Justiça, mas ele descobre que eles não existem, ele se sente até um pouco confuso, porque ele não consegue encontrar a Mulher Maravilha, Superman, e ele descobre que existe um Batman, mas o Batman não é aquele da realidade, não é o Batman que ele conhecia, e que ele está numa espécie de universo, de uma realidade paralela. E daí a história se desenrola. Como eu disse, é uma história relativamente simples. Eles poderiam contar essa história talvez em 1h35, no máximo em 1h40, mas eles tendem mostrando uma série de cenas que são desnecessárias para a trama,
para transformar no filme de mais de 2 horas, 2 horas e 20 mais ou menos. Repetindo, no frigir dos ovos, ao menos não é um filme que me cansou. Não fiquei aborrecido durante o filme. Eu só fiquei tentando achar graça de piadas que não eram risíveis e que mostravam, entre aspas, uma sátira mal feita do adulto da nossa geração. Que é uma pessoa que tem pouca responsabilidade, que mora até os 50 anos, sei lá, na casa dos pais e que não toma determinadas iniciativas para se tornar de fato independente e responsável. Ponto. Mas mesmo assim ainda é um filme ruim. Eu vou assistir de novo? Não. A primeira 1 hora do filme, de fato, ela é muito ruim, mas a partir do momento que aparecem outros personagens, né, como o Batman ou a Supergirl, aí o filme realmente ele melhora um pouco. Tem algumas cenas de ação que não são execráveis, dá para acompanhar, mas assim, não tem uma carga dramática que leve você de fato a se identificar com os personagens. Eu achei assim um filme muito ruim. Eu não sei como é que as pessoas gostam do filme desse, ou com pessoas que eu vi aqui pela internet que dizem que são especialistas em cinema, que estudam cinema e roteiro, olharem para o filme como Flash e dizer que é um filme espetacular. Cara, de espetacular não tem nada não. Repetindo, eu não me senti cansado ao longo do filme, não cochilei, não dormi, dá para acompanhar o filme, mas eu não quero ver esse filme de novo nunca mais. Assim como eu disse, ele não tem graça. É muito desrespeitoso com as personagens da DC e com filmes antigos da Warner. Tem efeitos especiais que são muito mal feitos e a impressão que eu tenho é de que eles são mal feitos de propósito, já que a Warner ele poderia injetar um pouco mais de dinheiro para pelo menos você poder dizer, o filme é ruim, mas os efeitos especiais são ótimos, tem boas cenas de ação, como acontece com lá o filme do Keanu Reeves, que ele sai matando trocentas pessoas. Pelo menos tem boas sequências de luta, de ação, tem, como os meninos disseram, uma morte em massa, explosões, mas esse não. A coisa toda é muito mal costurada. O ponto positivo é que ele acaba depois dessas longas 2 horas e 20. Não recomendo que vocês percam tempo assistindo isso, realmente é muito ruim. E se vocês encontrarem alguém aqui pela internet dizendo que o filme é muito bom, ou porque essa pessoa, ou ela está dizendo isso para agradar o público que o acompanham, ou propensos patrocinadores, que de fato, cara, isso não é bom. Eu prefiro ficar lá mesmo com De Volta para o Futuro, com Bill e Ted, com Te Pego Lá Fora. Então, tem vários filmes que tem esse estereótipo do idiota, do adolescente que é burro, que são muito bem feitas, vira uma paródia da escola, da faculdade, que é muito interessante, mas esse particularmente não é. E olhe que o filme do Flash é cozinhado há mais ou menos uns 30 anos, tem acho que 30 anos, desde quando eu era criança, que eu ouço falar que farão o filme do Flash. Finalmente eles fazem, isso é essa coisa medonha. Enfim, né? Vamos esperar. Enfim, não tenho mais paciência não, caras, para ver esses filmes de super-heróis. A não ser que seja um filme que traga uma proposta diferente, que não foi o caso do Flash, mas de uma forma geral, uma decepção. E, enfim, é um filme ruim, né? Dá para assistir ainda, porque tem um elenco de apoio que é muito bom, mas, de uma forma geral, o filme é ruim mesmo. Assim, não vou dizer que é abaixo da média, porque boa parte dos filmes eles são assim mesmo. Esses filmes voltados para o grande público são muito ruins. Enfim, por enquanto é